Fala, time, estamos começando mais o GWF Podcast. Eu sou o Diego e hoje estamos aqui com a presença de uma nutricionista aqui da nossa região, chamada Evelyn, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre dela e também vamos falar tudo sobre exames laboratoriais voltados para nutrição, pensando na saúde e qual que é a importância disso, que muita gente às vezes corre atrás, quero fazer uma dieta, quero fazer um treino e às vezes está com a vitamina baixa e não sabe por que não está tendo resultado. Pode se apresentar, Evelyn. Bom, eu sou a Evelyn, eu sou nutricionista, estou há mais de 15 anos aqui na região. Eu trabalho com emagrecimento feminino e eu busco sempre trabalhar na causa raiz do problema. Eu acho que não tem como a gente prescrever o melhor tratamento se a gente não trabalhar na causa, no que está fazendo com que a pessoa chegue naquele estado que ela esteja, né? Então eu gosto de trabalhar e tudo de uma maneira simples, prazerosa, onde faça com que a pessoa realmente consiga atingir o objetivo dela. Oh, perfeito. E como que você conversa assim com a galera para realmente eles procurarem exames? Como que você faz? Você sempre pede nas suas consultas? Você gosta que você vai conhecer o paciente, já gosta que ele traga? Eu sempre, nas consultas eu peço para trazer, mas eu sempre costumo pedir os exames, porque eu falo que a gente não é mãe de nada para descobrir realmente o que está por dentro do paciente. Então não tem como eu tratar o problema do paciente se eu não saber como que ele está por dentro. Então, por exemplo, se eu trabalho muito com emagrecimento, e o paciente ele vem em busca do emagrecimento. Tudo bem, eu vou prescrever uma dieta para ele, a gente vai trabalhar essa reeducação. Mas se eu não tratar o que fez com que ele ganhasse peso, não vai adiantar, Ele vai acabar ganhando peso novamente. Então é aí onde os exames acabam entrando, Então a gente vai investigar. Então, por exemplo, é uma pessoa que ela tem muita ansiedade. Então, consequentemente, ela vai ter crises mais de compulsão alimentar, então ela vai acabar buscando mais alimentos. E a gente, quando vai fazer esses exames, a gente consegue descobrir de onde está vindo essa ansiedade, de onde está vindo essa compulsão. Geralmente, eu falo que toda pessoa acima do peso está desnutrida, Então, ocorre essa deficiência. E é onde a gente começa a investigar e tratar a causa do problema e a adesão ao tratamento acaba sendo bem maior. Uhum. E o que você vê que a galera, assim, quando traz exames pra você, o que é mais comum de estar muito baixo ou muito alto? Você vê que é, tipo assim, quase rotineiro, todo mundo, assim. Vitamina D, normal. Uhum. E é onde, o que eu percebo? Que o pessoal vem muito com a queixa, Tá cansado, indisposto, com falta de ar, muita vontade de comer doce, muita ansiedade. E quando, na realidade, a gente chega, em alguns casos acontece deles terem passado pelos médicos e os médicos avaliarem e falar que tá tudo dentro do normal. Porém, no que eles trazem os exames pra mim, eu falo, não tem nada dentro do normal, por isso que você tá nesse estado. Por isso que o seu metabolismo tá lento, por isso que você tá com vontade de comer doce, por isso que você tá ganhando peso. Mas o que mais ganha é a vitamina D, B12 e ferritina. Ferritina é como até em mulher tá baixo, é muito mais comum que em homem, Geralmente mulher, porque assim, às vezes o que acontece? Se for mulher que tem um fluxo menstrual muito alto, o que vai acontecer? Ela vai perder ferro toda vez durante a menstruação. Então, se ela não repõe esse ferro mensalmente, vai ficar muito baixo mesmo. E aí vai ter queda de cabelo, vai ter vontade de comer doce, vai ter crise de ansiedade, A pessoa, ela vai estar muito cansada, muito disposta, a unha fraca, Então, a ferritina, ela acaba ganhando ele também. Eu fico pensando na importância disso, que eu tenho certeza que muitas pessoas, tipo, às vezes já passaram algum nutricionista, tiveram, assim, uma boa dieta, só que às vezes não tinham o resultado que queria, achava que a dieta estava errada, mas às vezes era algo dentro delas, que estava errado. Igual que eu falei, Agora, com base, a gente sempre vai atualizando, Então, antigamente, quando a gente estuda, na época da faculdade, 15 anos atrás, tinha a parte dos exames laboratoriais, mas não tinha aquela rotina do nutricionista pedir os exames. Uhum. E hoje é uma coisa que, tipo assim, de uns 4, 5 anos pra cá, eu não trabalho sem exames. Então, eu preciso ver como que o seu corpo tá por dentro, que daí eu vou entender. Então, eu vou ver como que tá o funcionamento da sua tireoide, eu vou ver se não tem nenhuma doença autoimune, porque dependendo se tiver, a gente vai ter que mudar a estratégia nutricional. Então, a base hoje pra conduta, no meu tratamento, é a gente trabalhar em cima dos exames laboratoriais. Entendi. E você que falou que às vezes tipo, a pessoa passa no médico o exame e ele está normal, vai muito aquele negócio do valor de referência, Eu vejo que é algo até complicado, porque até de laboratório para laboratório muda. Muda um pouquinho também. Mas o que acontece, O valor de referência, ele foi criado baseado na população, E hoje, se a gente for analisar, a maior parte da população está doente, não está saudável, Todo mundo tem alguma queixa.
Então, assim, eles pegaram aquela população e criaram aquele valor de referência. E quando a gente vai no médico, na maior parte, né, eles até pedem os exames, mas é o que eu falo, eles avaliam ali uma vitamina D de 30, 40 e falam que tá dando normal, sendo que a pessoa tá cheia de sintomas. Eu vejo até B12, às vezes a galera tá com 400 de B12. E aí fala que tá normal, e aí a pessoa tá ansiosa, tá com quadro depressivo, e o médico vai lá e passa um antidepressivo, ao invés de ir lá e tratar realmente o problema, que é simplesmente se suplementar essa B12, deixar nos níveis ideais, estaria. Então eu sempre falo que a parte da nutrição é isso, a gente trabalhar com os níveis ideais, onde o paciente ele vai conseguir ter uma melhora no quadro dele, igual, por exemplo, a insulina. Você vai olhar a insulina tá lá até 24, só que a gente sabe que o ideal é até 7. Então, o médico falou, não, tá bem, tá em 20, tá legal. Mas eu sei que em 20 ele já vai começar a interferir no resultado nosso, então a gente precisa abaixar isso daí. Então, por isso que a conduta nutricional, analisando os exames, é importante. Aí, tipo, você falou da insulina agora, eu fico imaginando, vamos dizer, um exemplo. Chega um paciente, sei lá, um garoto com peso baixo, quer ganhar peso, só que às vezes tá com a insulina meio alta, e como é que você vai passar para ele comer muita comida, muito carboidrato com aquela insulina? Exatamente, a gente vai ter que tratar ali, né? Então, por isso que eu falo, não tem como a gente descobrir como que eu vou prescrever alguma coisa se eu não sei. Então, por exemplo, no caso até um dos exames que raramente as pessoas pedem, que faz parte da minha rotina, é a questão do FAM, né? Que é aquele exame onde a gente avalia se a pessoa tem uma autoimune ou não. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma autoimune, que ela está atacando o núcleo da célula dela, a gente precisa ter uma alimentação voltada para isso. E hoje em dia, assim, 80% das pessoas que a gente pede esse exame está positivo, está reagente. E a gente tem que evitar, por isso que eu até comentei do whey, né? A gente evitar derivados de leite, a gente evitar glúten, justamente por conta disso, para a gente poder ter essa melhora, né? E aí, vamos supor que é uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma tireoide Hashimoto, e aí a pessoa às vezes desconsidera isso, acha que não é relevante na consulta nutricional, não comenta, eu não peço exame, e aí eu vou prescrever várias coisas, eu vou prescrever coisas com glúten, vou prescrever, então por isso que é importante a gente estar fazendo o exame, investigando para tratar, para poder oferecer o tratamento ideal. Realmente é totalmente personalizado para a pessoa, né? Totalmente personalizado. Eu acho que tem muita gente que não... Por isso que essas dietas de internet, assim... Funciona para todo mundo, menos para você. Eu costumo dizer, né? Serve para todo mundo, menos para você. E é bem por aí. Né? Não vai realmente tratar a causa do problema, né? O que levou a chegar naquele estado. Que eu fico pensando também, boa parte das pessoas deve chegar falando todos os sintomas que sente, igual você falou, ansiedade... tô muito irritado, não dorme bem, tudo, e, tipo, tudo tá ali no exame, então não foi questão, às vezes, de procurar antes pra saber como tratar a causa, né? Exatamente, né? Igual você comentou até, uma das coisas que eu sempre faço muito nas minhas redes sociais, tá mostrando isso pras pessoas, e é onde muita gente me procura com base nisso, que daí eu falo, olha, tô aqui analisando, olha esse exame, tá baixo, deveria estar e tanto, daí eles já começam a ligar o alerta. Peraí, nossa, eu fui no médico, o médico falou que tava normal, mas eu vi uma história da Evelyn falando que tem que estar ideal, então por isso que eu tô nesse estado. Então é por isso que eu tô sentindo tudo isso. Então a gente sempre tá divulgando e eu acho conscientizando as pessoas, né? Que qual que é o ideal, porque daí elas começam a questionar, né? Questionem, se acontecer, eu fui algum profissional e o profissional falar que tá tudo bem e eu estou cheio de sintomas, então peraí, não tá bem? Senão você não estaria sentindo nada. Uma coisa que eu vejo também é que muita gente não entende que, às vezes, um exemplo, eu e você fomos fazer o mesmo exame, deu resultados iguais, só que, às vezes, eu sinto sintoma e você não. Então, realmente tem que ver da pessoa, né? Porque, às vezes, tipo, a pessoa funciona de tal jeito com 600 de B12 e a outra não vai funcionar. Isso é algo muito curioso, né? Exatamente. E eu falo até nessa questão da tireoide, né? Do funcionamento. Tem muita gente que tem um hipotireoidismo subclínico. Então, assim, os sintomas, eles começam a aparecer. Até constar no exame, demora um pouquinho. Então, às vezes, ele vai daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você já começou a apresentar o sintoma. Então, você já começou a apresentar, por exemplo, um intestino mais lento, crise de ansiedade, o metabolismo já está ali ficando mais lento, sente muito frio. Então, você já começou a apresentar sintomas que você está desenvolvendo um hipotireoidismo. Só que, por enquanto, seu TSH está dando normal ainda. Então, por isso que, às vezes, eu gosto de pedir, por exemplo, para complementar um anti-TPO,
Porque dependendo da pessoa não tá com hipotiroidismo, mas já tá com uma Hashimoto. Então eu já consigo investigar ali. Ou se não também, com base nos sintomas. Por exemplo, vamos medir a temperatura então de manhã alguns dias pra gente poder ver como tá a sua temperatura. Se estiver muito baixa, provavelmente a tireoide não tá funcionando. E aí o que eu faço na parte nutricional? A gente começa a oferecer os nutrientes importantes para o funcionamento da tireoide. Consequentemente, a tireoide ela vai voltar a funcionar. Então a gente não precisa esperar, às vezes, vir a doença. Né? A gente já começa a ver que está começando ali alguns sintomas. Né? E o problema hoje em dia com a correria do pessoal é essa, né? Muita gente não presta atenção nos sintomas, ou acaba normalizando, né? Então, é normal. Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele estava reclamando que a mão estava formigando, pé formigando, né? E há 3 anos atrás ele já tinha feito um exame que a glicemia estava em 104. E aí ele não ligou. E aí ontem ele já veio e estava 114. E eu falei, tudo isso é por conta que a hemoglobina glicada já tá ali dando sinal que está mais alta, né? E aí é o que eu falo, a gente começar a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, né? Os sintomas, para poder a gente tratar o sintoma do paciente. Nem sempre o exame também, mas o sintoma que o paciente está trazendo, né? Porque às vezes, é o que eu falei, até chegar no exame, demorou um certo tempo, então a gente às vezes consegue, antes de formalizar ali aquela doença, a gente já consegue intervir nisso daí. Por isso que eu acho tão legal essa nutrição, porque muita gente de fora, às vezes nunca foi no nutricionista, não procurou sobre, acha que... Pensa assim, peraí, nutricionista, é ganhar peso ou perder peso? Ou só prescrever comida, né? Exatamente, tipo assim, é alimento, estômago e acabou. Alimento, estômago e intestino. E sabe uma coisa que eu falo? Que o meu sonho, ainda como nutricionista, é não prescrever mais dieta. Né? Porque a partir do momento que o teu corpo ele vai trabalhando e você mostra pra pessoa o que ela precisa, ela vai avaliar os sinais dela. Então ela não vai ficar precisando contar 3 colherzinhas de arroz, nada disso, né? Eu acredito que vai chegar um momento em que a pessoa vai avaliar o nível de saciedade, o corpo dela vai estar nutrido e ela vai ter esse autocontrole, né? Mas ainda vai muito, né? Vai muito além. E às vezes uma coisa que eu percebo também no consultório é que o pessoal, igual você falou, eles acreditam que o nutricionista é só para prescrever, eu vou ali só mudar a alimentação. Sendo que na realidade, se você não mudar todo o teu contexto da tua vida, você não vai ter resultado. Então, se a gente não controlar o estresse, não melhorar a rotina, melhorar o sono. Então, às vezes, a última coisa acaba sendo ali aquela estratégia, porque a partir do momento que eu começo a regular tudo, teu corpo começa a trabalhar de uma maneira diferente. E eu vejo que, eu acho legal até alguns médicos que às vezes pegam o exame, tipo, vê que tem alguma coisa errada, só que manda, em vez de, tipo assim, passar um medicamento, alguma coisa, tem alguns que realmente mandam para um nutricionista resolver. Isso, porque querendo ou não, pensando, você, às vezes o medicamento, às vezes vai ter um colateral, e querendo ou não, é um remédio, é uma droga. E se for na alimentação, você conseguir melhorar aquele sintoma, aquela vitamina, vai ser muito mais benéfico, né? Eu falo assim que hoje em dia, existem, quando acontece algum médico encaminhar, né? Encaminhou um paciente, eu falo assim, olha, guarda esse médico, porque ele é excelente mesmo. Ele se preocupou, ele poderia ter só prescrevido um remédio de colesterol. Mas não, ele falou assim, olha, não adianta você tomar isso aqui se não mudar a tua alimentação. Então, quando os médicos eles encaminham, realmente eles estão fazendo a função deles, né? E é poder encaminhar realmente para entender, para resolver o problema. Não adianta você ir lá só tomar um remédio de colesterol ou tomar um remédio de pressão, sendo que você vai continuar com os mesmos hábitos. Você vai tomar isso aí o resto da vida? Tem que mexer na causa ali do que está acontecendo. É o que eu falo, é tratar a causa do problema. Então, por que a pressão está subindo? O que está acontecendo? Por que meu colesterol está subindo? Será que pode ser alimentar? Será que pode ser hormonal? Então, a gente começar a investigar isso daí também é importante. E na alimentação assim, da galera, o que você acha que mais falta, sei lá, de algum alimento específico, algum tipo de alimento específico, que faz, assim, sei lá, algumas vitaminas estar embaixo? Que eu vejo muito, um exemplo, até quando eu estava estagiando na nutrição também, muita gente chegava com selênio baixo, por exemplo, era muito comum. Selênio baixo, zinco, essas coisas. O que você acha que, que a galera peca realmente na alimentação, meio que comum, né, do brasileiro? Eu acho que eles pecam bastante no consumo de folhas, né? Às vezes, pela correria do dia a dia, vai pelo mais prático, né? Então, acaba, não come salada, é onde a ferritina acaba dando baixa, porque daí, às vezes, não come... hoje, né, muito frango, então não come carne vermelha, não consome folhas, então é onde a ferritina acaba contribuindo. Eu acho que é uma coisa que acaba pegando bastante nessa questão de alimentos ali, né, do dia a dia do pessoal. Eu acho que fibra também, o pessoal não tem muito esse hábito de... É o que eu falo, na correria vai no mais prático. Pegou ali, foi e consumiu. Mas tem um detalhe, você falou do selênio, do zinco, dessas vitaminas,
Porque se o intestino não estiver bem, essas vitaminas não vão absorver também. Tem isso, eu acho interessante você falar, porque realmente, às vezes a pessoa pode estar ingerindo, mas não pode estar absorvendo, né? Então, assim, por isso que hoje, por exemplo, eu falo, se o intestino está inflamado, não vai absorver. Então, a gente tem que tratar o intestino, desinflamar o intestino para essas vitaminas absorverem. Então, às vezes, a pessoa ela até tem uma alimentação legal ali, consome ali o que é preciso, porém, devido a outros alimentos que ela consome, está gerando uma certa inflamação e isso está fazendo com que essas vitaminas não absorvam. Então, tem isso, tem a questão do pH do estômago, que influencia. Então, como se às vezes só o ingerir não é só o suficiente, né? Além do ingerir, a gente precisa estar com o nosso trato digestivo funcionando ok, para que essas vitaminas sejam absorvidas. Igual você falou, às vezes o intestino tá legal, muita gente come os alimentos bons, só que prepara de um jeito não tão legal. Exatamente. Aí o intestino desregula tudo. Né? Então, eu vou preparar, né? Vou fazer alguma coisa. É saudável, tá consumindo algum alimento que é saudável, mas ali vai, exagera no óleo, coloca fritura, faz muita coisa, usa aquele temperinho industrializado, e isso aí tudo vai gerando inflamação. E às vezes, por exemplo, o almoço, o almoço, belezinha, almoça, né? Lindamente. Mas e o café da tarde? Que daí vai na padaria, compra as coisas, né? Acaba partindo para algo mais prático, refrigerante, industrializado, e isso aí vai trazendo essa inflamação. Então vai vindo também. Então, realmente, ali, se a pessoa for chegar, como você já aconteceu muito, chegar pacientes para você, a pessoa, eu quero fazer uma dieta para emagrecer, quero fazer tal coisa, e só olhando realmente pro físico, né? Porque, igual eu falei, muita gente pensa que nutricionista é só você ganhar peso ou perder peso. E às vezes você até vai fazer aquilo, só que tipo, não é o momento, né? Tem que preocupar com outras coisas antes. Exatamente, né? E às vezes acaba sendo uma das queixas, né? Às vezes a pessoa procura um nutricionista porque não está conseguindo emagrecer. Eu tô tentando, tirei isso, tirei arroz, tirei isso, não tô conseguindo emagrecer. Sendo que na realidade, se o teu corpo está em deficiência, você não vai perder peso. E aí é a hora que a gente faz os exames, começa a suplementar, começa a melhorar essa questão, faz uma limpeza intestinal. E aí essas vitaminas começam a ser absorvidas. Aí depois de 3 meses o resultado dele começa a vir. Então nutrir o teu corpo, começar a oferecer, pôr o teu metabolismo para funcionar de novo. Aí sim você vai ver que o resultado. E aí o que eu falo, né? O emagrecimento ele vai ser consequência de tudo isso. Então você veio por isso, mas a gente tem vários pontos que a gente precisa melhorar até a gente chegar no emagrecimento. E na hora que tiver tudo ok, aí o emagrecimento ele vai vir de uma maneira natural. Tem que ser algo bem, bem conversado ali com a pessoa, né? Exatamente. Aí eu falo, por isso a importância de investigar. Então, assim, a gente que eu não vou fazer o exame, tá? A gente vai indo, mas vai chegar uma hora que vai começar vai interferir, né? E aí é a hora que fala, não dá mais, a gente precisa fazer os exames para a gente poder ver como está o seu corpo por dentro, para garantir o sucesso do tratamento, né? Tem coisa que eu fico pensando ali que se estiver desregulado, a pessoa nem vai poder fazer o tipo de dieta que ela quer, né? Igual por exemplo, da insulina, exatamente, a pessoa tá com a insulina muito alta. Tá lá com a insulina muito alta, e aí como que eu quero, né, vamos supor que tá com a insulina alta, mas você quer ganhar massa. E aí? A gente vai ofertar muito carboidrato? Eu falei, não, peraí, vamos mudar o objetivo um pouquinho, vamos melhorar isso daí, consequentemente a gente vai abaixando a insulina e o resultado ele vai vindo, mas a gente tem que realmente saber, né, como que tá pra gente poder estar oferecendo, né? Não tem como a gente fazer alguma coisa sem realmente saber como que tá por dentro. E sobre o que você tinha falado antes, de às vezes muita gente chega acima do peso, só que é uma pessoa acima do peso desnutrida. Como que isso acontece? Porque, querendo ou não, você remete, né? Tipo assim, peraí, tá acima do peso, tá comendo muito, tem muito nutriente. Exatamente. Aí você pega o exame e fala, não é assim não. Exatamente. Toda pessoa que está obesa, ela está desnutrida. Por quê? Porque, pensa, uma pessoa para ela chegar na obesidade, ela consome alimentos que não têm valor nutricional nenhum. Então, ela consome alimentos que, como se diz, só para matar realmente a fome e matar o desejo de comer. Não que ela está preocupada em nutrir o corpo. Então, não tá, em hipótese alguma, ofertando o nutriente que o corpo dela precisa. E acaba atrapalhando e também. Aí, consequentemente, uma vitamina D baixa, o metabolismo ele vai ficar lento, uma B12 baixa, ela vai ficar com crise de ansiedade, compulsão. Daí, consequentemente, se a alimentação dela é rica em carboidrato, ela vai ter uma insulina mais alta. Daí ela vai começar a desregular a tireoide, porque a tireoide vai faltar zinco, vai faltar selênio, vai faltar ferro, a tireoide não vai funcionar. E aí o metabolismo por si já vai ficando mais lento e isso vai virando uma bola de neve.
Então, nutrir essa pessoa, primeiramente, ofertar o que o corpo dela está pedindo para que o emagrecimento seja possível. E ela consiga ter o autocontrole, né? Porque muita gente reclama que não consegue, né? Fala assim, eu não tenho foco. Eu não consigo focar na dieta. Mas não é que você não consegue focar. O teu corpo, ele tá tão desnutrido que ele tá pedindo por vários alimentos. Então, por exemplo, quando eu falo que quando a ferritina tá baixa, você vai ter vontade de consumir doce. Então, o nosso corpo, ele dá sinais. Essa questão que a gente não percebe a correria do dia a dia. Então, você observar os sinais, suprir aquilo ali. A partir do momento que supriu o que estava faltando, você vai estar mais calma, você não vai buscar mais tanta comida, aí, consequentemente, você vai conseguir aderir ao tratamento de uma maneira bem mais leve. E que eu acho interessante também falar, porque uma coisa que dá pra ver é que é difícil o corpo da pessoa estagnar. Um exemplo, quando a pessoa tá piorando, igual você falou, é uma bola de neve, tende a só ir piorando mais. Exatamente. É difícil ela só ficar ruim e ficar por aquilo mesmo. Entende? Cada vez vai... Porque um exemplo, for pensar, a pessoa, vamos dizer, está com a ferritina baixa há 3 meses. Mas não, ela está com a ferritina baixa há 2 anos. Não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Porque realmente, assim, vamos dizer, quanto mais empurrar pra frente, cuidar daquilo ali, só tende a ir piorando, né? Só tende a ir piorando. Então, vamos supor, pensar nas consequências disso daí, né? Então, eu tô com uma ferritina baixa há muito tempo. Então, eu vou estar com uma anemia ali. E aí vai começar a ter queda de cabelo, vai começar a ter unha fraca, a memória também vai ficando ruim. E aí a gente precisa do ferro para funcionar a tireoide. Aí a tireoide já começa a não funcionar conforme precisa. Daí a chance de vir um hipotireoidismo já é alta. Então uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente precisa a gente fala que é como se fosse um dominó, né? Caiu uma pecinha e caiu tudo. Tem que correr contra o tempo também. Exatamente, então a gente tem que estar ali. Então, uma pessoa com a vitamina D baixa, ela vai ficar doente com mais frequência. Ficando doente com mais frequência, ela vai tomar antibiótico com mais frequência. Tomando antibiótico com mais frequência, ela vai acabar com o intestino dela com mais frequência. Então, as bactérias boas do intestino, consequentemente, vão acabar, como se diz, vão acabar ali. Então, vai virando tudo um processo, né? Então, é aquela pessoa que ela vai ficar doente com frequência, ela não vai ter ânimo para nada, ela vai ter crise de compulsão, ela vai ter crise de ansiedade. Então, cada vez mais ela vai buscar comida, por buscar aquele prazer, que na realidade é só o corpo pedindo socorro. Você tende a passar manipulados também para ajudar em alguma vitamina específica, alguma coisa para pacientes? Geralmente prescrevo. Particularmente, né? Em todo mundo que a gente faz o exame, a gente faz, de acordo com cada paciente, é uma dosagem, né? Para ver como é que tá, mas a gente acaba suplementando. Porque só com a alimentação, às vezes, a gente não consegue atingir o que a gente precisa. Então, na maioria das vezes, eu trabalho com suplementação. É que eu imagino, às vezes até dá pro cliente comer, mas vai ser difícil ele aderir também àquilo, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que é como se fosse uma bengala. Então, eu vou usar de alguns mecanismos ali para poder auxiliar ele, para fazer com que ele se sinta melhor naquele momento e, consequentemente, ele mesmo vai notando essa melhora ao passar dos meses. Mas eu sempre prescrevo. Eu falo que as vitaminas básicas a gente tem que tomar direto pro resto da nossa vida, né? Vitamina D, B12, zinco, selênio, magnésio, isso faz parte do kitzinho ali que eu mesmo, particularmente, tomo de uso contínuo. Então, às vezes acontece eu fazer meu exame, a vitamina D minha tá lá em 80. Aí eu dou um intervalo de 1 mês e depois no outro eu já volto a tomar, justamente para não ter risco de abaixar. E o que você acha que é o ideal da pessoa fazer um exame ali completo para ir acompanhando? De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Eu recomendo 6 em 6 meses. Fazer um completinho, 6 em 6 levar meses, poder estar avaliando, faz seu check-up nutricional, ver como é que tá, pra gente sempre tá... Daí é uma maneira de prevenção, né? Então, eu sempre faço. O meu eu sempre faço. De 6 em 6 meses, vejo como é que tá. Se tiver necessidade de suplementar alguma coisa diferente, já entro ali, vou suplementando. E assim vou indo. Mas é a mentalidade, né? Desculpa te interromper. Mas é aquela mentalidade, né? Se eu parei o tratamento com a nutricionista, eu não vou tomar mais. Não, você precisa tomar. Então, por isso que é importante, mais uma vez, o acompanhamento nutricional e a gente ter essa consciência de, tipo, se eu quiser manter o meu metabolismo bem, o meu corpo trabalhando, eu tenho que manter os níveis ideais das vitaminas. E, igual você falou de metabolismo aí, com certeza muita gente que quer emagrecer, às vezes chega em você e já fez algumas estratégias antes por conta própria, e acho que às vezes mais ferra o metabolismo do que realmente teve um resultado. Com certeza. De chegar em você, tipo esse negócio que você falou, vou tirar o arroz. Vou tirar, né? Eles tiram tudo, né? Tira o arroz, tira o pão, tira tudo, né? Vou trocar a janta por uma torrada, né?
acabam tirando tudo. Só que é o que eu falei, em primeiro momento, vai emagrecer? Vai emagrecer, porque você estava acostumado a comer mais, consequentemente você vai comer menos e a gente vai ter um resultado. Só que vai chegar uma hora que vai estacionar. Daí é a hora que eles procuram a gente. Daí é a hora que eu falo, olha, a gente precisa comer. A gente precisa ofertar pro teu corpo o que ele precisa para ele poder trabalhar. Do jeito que tá, ele tá vivendo esse sistema de alerta. O que você come, ele guarda. E aí é onde muitas pessoas têm medo de comer. Também isso é uma coisa que acontece, né? Eu falei, mas nossa, mas eu vou comer tudo isso e vou conseguir perder peso? Vai. Porque o seu corpo, ele vai entender. Ele vai entender que você está fazendo rotina, ele vai entender que você está ofertando a quantidade de proteína que você precisa. Então, ele vai perder esse medo. É o que eu falei, no primeiro momento ele vai perder peso, mas vai chegar uma hora que vai estagnar. Eu gosto de dar um exemplo pra galera assim do modo economia de bateria do celular. Que Exatamente. quando você ativa, tipo, o celular continua funcionando, só que tudo mais lento. Exatamente, não vai gastar. É igual a gente fala antigamente, né? Se a gente for pensar antigamente, na época lá da caverna, né? O pessoal, eles perdiam peso? Não, o corpo deles estavam acostumados a aquele determinado tipo de alimento. Eles tinham que guardar energia para caçar, para eles poderem ter alimento. Então, a mesma coisa agora. Você vai ingerindo menos, o que o teu corpo ele vai fazer? Ele vai guardar. Porque ele não confia em você. Né? Ele não sabe que horas você vai ofertar uma comida ou não. Então, por que ele vai queimar aquilo ali que você ingeriu, sendo que ele não tem certeza? Daqui 1, 2, 3, 4 horas você vai ofertar alguma coisa. Então, nessa incerteza, ele guarda como reserva. E é onde o metabolismo, né, a gente acaba chegando naquele efeito platô, né, que dá aquela estacionada. Então, Evelyn, outra coisa também, tem alguma coisa que pode interferir no resultado do exame? Alguma coisa que a pessoa está fazendo ou que fez? Não sei, alguma informação, alguma coisa diferente ali que realmente quando sai aquele resultado você tem que investigar mais, não só olhar o resultado e pronto? Sim, tem vários fatores. Por exemplo, no caso da ferritina, né, que ele é um marcador que a gente avalia o estoque de ferro, mas também é um marcador inflamatório. Então, por exemplo, se é um paciente que ele está obeso, ele provavelmente tem uma gordura no fígado, essa ferritina ela vai dar bem mais alta. Então, isso não quer dizer que você está com um estoque de ferro super alto. Você vai, provavelmente aquele valor ali que deu 300 gramas de ferritina, esse vai ser um valor de inflamação. E aí, nesse caso, geralmente eu peço até um outro exame, que é o índice de saturação de transferrina, para poder avaliar como está o estoque do ferro mesmo. Então, a ferritina em doenças inflamatórias, ali, ela pode vir a dar alta também. Outro exame também que interfere bastante, que o pessoal às vezes nem desconfia, é o colesterol. Muita gente assimila o colesterol apenas com a parte da alimentação. Sendo que, por exemplo, o uso de anticoncepcional pode fazer o colesterol subir, uma desregulação hormonal, principalmente mulheres na menopausa, tá faltando testosterona. A chance do colesterol, ele subir também, o colesterol ruim também é alto. Outro ponto que influencia muito, principalmente pacientes diabéticos, na questão da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é o histórico dos últimos 3 meses de como está a sua glicemia. E se você é uma pessoa que gosta daqueles alimentos muito crocantes, que vai muito na air fry, ou vai fazer um frango grelhado, fazer aquele frango bem sequinho, esses alimentos, essa maneira de preparo, a gente diz que tende a glicar mais. Então, glicando mais, a sua hemoglobina glicada ela vai subir também, então vai ter essa interferência. Deixa eu pensar aqui, o que mais podemos ter interferência? Mas igual você estava falando aí, um exemplo, a hemoglobina glicada, é interessante porque muita gente às vezes só vê a parte da glicemia e não olha para isso, e glicemia eu sei que é uma coisa que, um exemplo, às vezes a pessoa vai fazer o exame à tarde, dependendo como se alimentou cedo, ou às vezes vai fazer o exame na segunda-feira e no fim de semana ter uma desviada da alimentação e já vai mudar muito o resultado, né? Exatamente. Tem até outro ponto, você aproveitando falando da glicemia, é a questão que às vezes acontece da pessoa fazer só a glicemia, e faz a glicemia e está dentro do valor de referência, tá ok. Mas na realidade ela não dosou a insulina. Então ela sempre precisa estar dosando a insulina, porque antes da glicemia chegar, igual que eu falei, antes de virar uma doença, antes da glicemia começar a subir, a insulina ela vai começar a subir. Então ela já começa a dar sinais que tem alguma coisa de errado. Então sempre fazer a insulina para ver como é que tá, que aí você consegue ir acompanhando isso daí. Eu, em alguns casos, particularmente, eu nem prescrevo, nem como se diz, prescrevo, né? A glicemia. Eu geralmente vou ali só solicito a insulina mesmo, só se em caso diabético mesmo, para me ver como é que tá o acompanhamento. Mas na maior parte eu peço só a insulina mesmo.
É por isso que é importante também ter até uma preparação antes do exame, dependendo do exame que a pessoa for fazer, né? Porque, igual eu citei, às vezes a pessoa pô, vai fazer o exame na segunda-feira, sendo que fim de semana comeu tudo errado, viajou, Exatamente. fez alguma coisa assim. Então, vamos dizer, às vezes não é nem os valores reais. Eu sempre falo, né, que 3 dias antes você tem que ter mantido a sua rotina, né? Então, por exemplo, se você fez uma segunda-feira, e final de semana você bebeu, exagerou, comeu lanche, comeu pizza, alimentos muito gordurosos, refrigerante, você vai fazer um exame de fígado, por exemplo, TGO e TGP. A chance dele dar alterada é grande, né? De ter como se diz, essa alteração por conta do que você fez na véspera. Então, o que eu sempre falo, exame é bom sempre fazer dependendo lá para quinta-feira, aí o teu corpo já voltou à rotina, não tem risco de ter nenhuma interferência. E outra coisa também, além dessa parte de vitaminas, que é o que boa parte da galera pensa, até quando vai no nutricionista, que vai ver aquilo, e a parte do hemograma também, porque é uma coisa que eu vejo que muita gente às vezes pega exame e sai passando. E Vai deixa o passando aquelas hemograma. folhas, nem olha ali o que tá acontecendo, vai direto nas vitaminas ou nos hormônios e esquece aquela parte. E qual que é a importância disso? Então, o hemograma, eu falo que através dele a gente consegue ver muita coisa, né? E ele, às vezes, muita gente não avalia o poder que tem o hemograma, né? Então, através do hemograma, a gente consegue saber se o paciente está consumindo muito carboidrato ou não. Então, se o segmentado ele dá acima de 50, a gente já fica ali meio alerta, peraí, deu 60, 70, então peraí, que a gente está consumindo muitos alimentos que estão com muitas toxinas, que estão inflamando o corpo, ou mesmo, né, carboidratos em excesso. Se os leucócitos estão muito altos, então está tendo alguma inflamação, alguma infecção ali. Então, da onde está vindo? Se a pessoa fez os exames, não estava doente, não estava com resfriado, não tinha nenhum sintoma ali, provavelmente tinha alguma coisa que estava alterando. Então, pode ser um cortisol, pode ser uma B12 baixa também, deficiente de alguma vitamina. A gente consegue avaliar também até se o paciente ele tem uma desbiose intestinal pelos monócitos. Então, se os monócitos eles estão alterados também, a gente consegue desconfiar. Então, se é a pessoa que usa muito antibiótico também, isso acaba interferindo. Então, a gente consegue avaliar a parte intestinal. Tem a parte do hematócrito, que eu falo assim, que até se o paciente está bebendo água, eu consigo descobrir. Então, a gente tem uma regrinha, né, algumas continhas que a gente faz, e a gente consegue avaliar para ver se o sangue desse paciente está mais grosso ou se ele está mais fino. Então, se ele estiver mais grosso, a pessoa não está bebendo a recomendação de água que ela precisaria. Então, assim, muita gente fala, é só um hemograma. Não, peraí, que pelo hemograma a gente já consegue ver muita coisa. Ele é quase um espelho de que outras coisas estão erradas ou Exatamente, e não. através do hemograma a gente consegue aprofundar um pouquinho mais também. Igual você falou do hemograma, ou até outras coisas que podem estar desreguladas, tipo uma insulina, uma ferritina, alguma coisa assim. Aí, por exemplo, você pegou ali o exame e já tá de frente ao paciente, não sei que seja, sei lá, a primeira vez que o paciente tá ali. Aí a primeira coisa você já pega e você já joga uma estratégia diferente pra ele, já começa a explicar aquilo, já muda a conduta dele pra ajeitar aquilo. Como que é essa parte? Então, geralmente, né, de acordo com o resultado, é onde a gente vai montar a sua estratégia nutricional. Então, isso varia muito do tipo, né, do que deu no paciente. Então, vamos supor que é um paciente com uma resistência à insulina. É claro que, em primeiro momento, não vou entrar com nada muito rigoroso, porque se uma pessoa ela chegou ao ponto de ter uma resistência à insulina, com certeza ela é uma pessoa que tinha um consumo de carboidratos muito mais elevado. Então, eu não vou entrar jamais com uma low carb, nada disso. Eu vou começar melhorando os hábitos dela para depois a gente conseguir chegar onde a gente gostaria. E aí eu falo que é um passinho de cada vez. Mas uma das estratégias que eu mais gosto no caso de resistência à insulina, que eu falo que traz um resultado excelente para o corpo, é o jejum intermitente. Ele faz como se fosse uma limpeza no seu corpo. Então, ele tira células velhas e renova com células novas. Então, aquelas células que estão doentes, né, que tem probabilidade até de um câncer, por exemplo, o jejum ele tem esse poder, ele acaba fazendo essa limpeza. Então, ele previne o envelhecimento, ele ajuda a renovar as células, ele ajuda no funcionamento do intestino, ele ajuda na resistência à insulina. Então, ele ensina o seu corpo de onde que realmente ele deve tirar aquela energia para ele trabalhar melhor. Então, o jejum intermitente acaba sendo uma das minhas estratégias mais favoritas. Tipo, como que faz exatamente esse jejum? Como que você vê a estratégia? Porque eu sei que tem de 12 horas, 14, 16, tem gente que faz todos os dias, tem gente que faz, tipo, uma vez por semana, um jejum mais longo. Como você toma um norte, assim, pra ver o que você vai passar? Aí varia muito do paciente, né? Do que o paciente está disposto a fazer.
Tem pacientes que eu gosto muito de trabalhar com um tempo de 16 horas, porque a partir de 14 horas já começa a ocorrer a quebra, né, de gordura, então 16 horas eu acho que é um tempo bacana. Tem alguns pacientes que conseguem fazer até mais um pouquinho de 16 horas. Eu não recomendo estar fazendo esse jejum todos os dias, porque igual a gente comentou lá atrás, né? Se a gente abaixa muito também o metabolismo, né, vai chegar uma hora que o corpo ele vai começar a guardar. Então isso não é interessante. Então eu sempre gosto que os meus pacientes comam mais num dia e menos no outro. Então eu tento fazer essa estratégia de assim já não também. De 24 horas eu recomendo às vezes uma vez na semana também, para aqueles pacientes que já têm o autocontrole melhor, também eu recomendo. E o básico, né, de todo mundo, que eu acho que todo mundo deveria fazer, é um de 12 horas. A gente criar esse hábito de comer 12 horas no nosso dia e ficar 12 sem se alimentar, né? A gente comer enquanto tem a luz do sol, fisiologicamente o nosso corpo ele vai responder melhor. E depois que escurecer, a gente tentar evitar ao máximo de ingerir alimentos, né? Porque daí à noite já começa a produzir melatonina, o nosso metabolismo já está mais lento. Então, meio que a gente já começa a evitar esses alimentos. E, tipo, quem faz atividade física ali, é bom começar o jejum? Um exemplo, faz atividade física no meio do jejum, no fim, no começo? Olha, eu recomendo, por exemplo, depende muito do que eu falo, é muito individual, né? Tem que ver o que realmente a pessoa se adapta. Mas, no caso, por exemplo, a atividade física em jejum, o resultado dele vai ser muito melhor. Então, assim, eu sempre falo, se é um paciente que vai treinar de manhã, eu pergunto, você consegue treinar de jejum? O resultado, ele vai ser bem melhor para nossas células, a resposta dele. Mas, daí dependendo se a pessoa está no meio do jejum de 24 horas ali, eu até não aconselho. Eu prefiro evitar, porque eu não sei como que a pessoa vai reagir. Eu não sei que seja uma pessoa que já tenha mais costume. Mas aí, se está no jejum mais um tempinho maior, aí eu tento dar uma evitada. Não recomendo. Se eu pensar, assim, o normal para o corpo humano, até nós ancestrais todos, era não comer tal horário do dia, até quando anoitece, igual você falou ali. Então, meio que a gente, das gerações agora, que quebrou isso, só que vamos dizer, o melhor seria pro corpo, seria até ter realmente uma rotina disso, né? Uma rotina disso, né? Então, por isso que eu sempre falo, quanto mais cedo você conseguir parar de realizar suas refeições, fisiologicamente acaba nos ajudando. Até na questão do jejum, né? Suplementando, eu sempre prescrevo para que os pacientes comecem o jejum tipo 3 horas da tarde. Vai fazer de 16 horas, a gente começa às 3 e vai até o café da manhã do outro dia. Tem gente que, eu vou comer de noite. A resposta do jejum não vai ser a mesma. Se você começar o jejum às 3 horas, se você começar 8 horas da noite, seu corpo ele vai responder de uma maneira diferente, mesmo você fazendo o jejum de 16 horas. Então, é o que eu falo, a gente seguir aquele ciclo circadiano, né, que a gente aprendeu lá na escola, né, antigamente, tentar respeitar esse ciclo, é onde vai ajudar no resultado mais ainda. Uma coisa que é curiosa também no jejum, porque às vezes acontece o que, vou começar o jejum, tipo, igual às 3 da tarde. Às vezes dá umas 6, 7 horas, bate uma fome, só que às vezes se eu aguentar, quando chega 8, 9 horas já não sinto mais nada. E um exemplo, quando eu já fiz tipo jejuns mais longos, já fiz, sei lá, de 24 horas, que chegou no momento que tava dando a hora de eu comer, eu nem tava afim de voltar a comer. Eu lembro que teve um dia que, tipo, eu parei na hora do almoço e ia almoçar no outro dia, e chegou assim, eu não tava nem um pouco afim de comer, sendo que eu tava 24 horas sem me alimentar, só tomando água. E por que isso acontece? Porque o jejum, eu falo que ele tem um efeito parecido com aquelas canetinhas emagrecedoras, né? Que ele inibe o hormônio da fome. Então, ele te dá saciedade, então você vai ficar saciado, né? Então, justamente por conta dessa inibição do hormônio, então você não vai ter fome. E aí, uma das coisas importantíssimas é, na hora que você for quebrar o jejum, você não quebrar com carboidrato, pra gente evitar pico de insulina, né? Muita gente acredita que é só passar um período sem comer e pronto. Que funciona assim, o jejum não funciona, por isso que tem que ser com orientação, né? Então, você sempre quebrar com uma fonte de proteína para evitar aquele pico de insulina, porque senão nada adiantou. Você foi lá, fez o jejum, conseguiu abaixar a sua insulina, e aí você vai lá e já quebra com um pãozinho com um prato de macarronada. Isso, daí, pronto, perdeu o tempo que você fez. Uma coisa que é importante também durante o jejum é a hidratação, né? A hidratação, principal. O consumo de líquido, né, é essencial, porque é isso também que vai ajudar. Como que você mantenha mais saciado, né? Então, para você bater a sua recomendação de água. Eu falo que até sem alimento a gente vive, né? Mas sem água, não. E é muito curioso, porque realmente eu vejo que quem é adepto a isso chega a um ponto ali que fica, ao contrário do que muita gente pensa, que você fica mais disposto no horário do jejum. Totalmente. Igual eu fiquei
E sem comer ali, tipo, terminei na hora do almoço. Quando chegou no outro dia cedo, tipo, eu acordei super disposto. É uma coisa que não é comum. É o que eu falo, né? O seu corpo, ele mostra o benefício que isso trouxe, né? Então, o nosso corpo, ele é muito esperto. Então, assim, às vezes no começo, quando a gente fala do jejum, a princípio dá medo, né? Fala, nossa, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer? Né? Eu vou ficar com fome, né? E na hora que eu for quebrar o jejum, eu vou querer comer demais. Eu falo, simplesmente faz. Perde o medo e faz, porque depois que você fizer o jejum, começar com a estratégia correta, você vai falar até a questão de compulsão alimentar, de crise de ansiedade, tudo isso acaba melhorando com o jejum. E o intestino também dá uma boa diferenciada. Isso acho que é o principal, você É o que eu pensar falo, né? ali Ele que... faz aquela limpeza, né? Então, o corpo, a gente precisa. Pensa só, tudo que a gente para pra fazer a limpeza. Para, então o carro, de vez em quando, tem que limpar o filtro do carro. Né? O filtro de beber água não tem que limpar. E por que a gente não para pra fazer essa limpeza no nosso corpo? Então, a gente precisa fazer essa limpeza também. Né? Independente do objetivo também, né? É uma coisa que é importante frisar. Então, não só no emagrecimento, mas todo mundo deveria fazer o jejum intermitente, nem que se fosse pelo menos 16 horas uma vez na semana. Para o corpo ele responder melhor, limpar, fazer realmente essa limpeza, né? Regenerar as células, né? Então, é bacana. Então, mesmo se eu tiver numa dieta de ganho de peso, seria interessante. Seria interessante fazer. Então, o corpo ele vai responder muito melhor depois, né? As estratégias, justamente porque você limpou os receptores, né? Então, ele vai responder muito mais. Pô, Evelyn, perfeito. Eu achei legal pra caramba o que a gente falou nesse podcast aqui, porque é muita coisa que a galera nem liga, assim, muito na parte da nutrição, é coisa de exame. Até alguns profissionais nem pedem, muita gente é paciente nem lembra que isso realmente pode ser tudo ajeitado ali com a parte da nutrição. O importante, jejum também, que às vezes é algo que a gente tem medo. E é uma coisa que realmente faz muito bem, igual você citou aí. Pô, agradeço a sua presença aqui, pode passar suas informações, ficar à vontade. Quero sua presença aqui de novo. Eu que agradeço, só chamar que estamos de volta, né? E quem não me segue nas redes sociais pode também estar começando a me seguir, a gente vai deixar na descrição, né? E o meu consultório é em Borda e eu atendo também aqui em Pouso Alegre, na Essential Clinic, né? Então, se realmente você está na dúvida se seus exames estão ou não dentro dos níveis ideais, né? Se você está sentindo qualquer sintoma, pode estar procurando, que será um prazer ajudar. Oh, perfeito. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade igual esse, continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.